Olá, maravilha. Boa noite. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com o senhor, tudo bem? Eu tô um barulhinho no fundo, que eu tô aqui na Tatame Church, então, tem uma galera aqui embaixo, e meu filho daqui a pouco começa a ouvir, então, sabe, uma salinha aqui. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Bom, vamos lá. Vou apresentar o senhor aqui rapidinho, tá bom? Ótimo. Olha, Bom, gente, esse é o pastor Fernando. É casado, né? Mora em São Paulo. É casado com a pastora Edene há 21 anos. Pai da Gabi e do Léo. É campeão brasileiro de jiu-jitsu. Bilíngue. Pastor e criador da Tatame Church. é isso É o meu convidado de hoje. Bom, posso para a primeira pergunta, pastor? Manda, pode mandar. Maravilha. Conta um pouquinho como que foi a sua infância, a sua adolescência. Vamos lá. Vou começar pelo começo. Geralmente a gente começa pelo fim, depois vai indo para o começo. Mas como todo garoto nascido em região simples, em bairro simples, sonho de ser jogador de futebol, jogar bola, melhorar de vida, enfim. Então eu cresci aí alimentando este sonho. Tive a oportunidade de jogar futebol, joguei em alguns lugares do Brasil, joguei em Portugal, na Ilha da Madeira. Então consegui realizar parcialmente meu sonho, enfim. E não consegui ficar rico com isso, mas o futebol, sem dúvida, me trouxe experiências maravilhosas, assim. Conheci muitas pessoas, ajudou muito na formação aí do meu caráter, e eu acredito que muito do que eu sou hoje foi graças a essa futebol. Né? Então, eu muito novo, com 17 anos, e fiquei lá 2 anos, e voltei. Depois, 2 aninhos a mais, parei de jogar futebol, e tô aqui hoje, ó. Posso esperar. Que maravilha! E quando que foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu? Bora, boa, vamos lá. Na verdade, meu primeiro contato foi há uns 10 anos, né? Uns 10 anos, 10, 11 anos, o Léo era bem pequeno, um amigo me chamou para fazer jiu-jitsu, e aí eu caí na besteira de levar o Léo, o meu filho, para assistir o treino, e ele começou a chorar, 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 e não deixava eu treinar, e aí acabou me vencendo pelo cansaço, e eu tinha de levar, né? Porque a mãe já ficava com ele, então eu ia sair e tinha que levar. E aí, Sim. foi mais ou menos 10, 11 anos, mas eu acabei não levando isso para frente, e há 2 anos e meio, mais ou menos, nós começamos aí com o projeto da Tatame Church, e aí depois de 6 meses iniciado, aí eu ingressei. A minha mulher já estava, meus filhos já estavam, então eu tenho aí mais ou menos 2 anos de jiu. A pastora Edênia também? Em casa, eu, a pastora, o Léo e a Gabi. Nós Olha 4. que legal! Nós temos armas ambulantes aí, não mexe com a gente. Que legal, hein? É difícil ver, né? Uma família toda assim. Geralmente tem alguém que luta, sempre tem alguém que não concorda muito, tipo, é uma coisa muito agressiva e tal, mas não, aí na família todo mundo misturado, vamos todo mundo pra cima. O jiu-jitsu é chamado de arte suave, né? Pero no mucho. Não é muito suave. Esse negócio vou de levinho, não funciona muito, não. Mas a gente se dá bem aí, o problema é quando a gente rola entre a gente, né? E acontece praticamente todo o treino, não tem jeito. Mas em casa, por incrível que pareça, nós já levamos tatames para casa lá para praticar alguma coisa, mas acaba não rolando nem em casa, não. Geralmente a gente tira as nossas diferenças aqui mesmo, no nosso espaço. É isso. Que legal. Bom, como o senhor já foi atleta em Portugal, né? Conta um pouquinho como que foi essa experiência. Vamos lá, eu fui muito jovem, eu fui com 17 anos. Na época era permitido atletas menores irem para jogar em outros países, e muitos sonhos, mas eu não era muito maduro, né, em algumas coisas. Então, eu cometi alguns erros no futebol lá, enfim. Muita coisa disciplinar dentro de campo. Tá? Fora de campo eu nunca tive muitos problemas, eu nunca fui uma pessoa de sair muito. Não nessa época, né? Antes, você vê 17 anos, antes saía porque
eu toco cavaquinho também, então tive grupo de pagode. Olha Enfim, só, algumas coisas, né? uma vida bem eclética. De tudo um pouco a gente faz. E aí, como eu fui com 17 anos, o princípio foi bem complicado, assim, nos primeiros dias. Vontade de ir embora, vontade de chorar, vontade de desistir, mas com bastante perseverança, bastante resiliência, eu consegui passar essa fase mais difícil, que foram os primeiros dias, né? Então, depois de passar isso aí, você acaba adaptando, a saudade, ela vai diminuindo, não vai diminuindo, né? Você vai administrando a saudade, e aí você começa a focar naquilo que você precisa fazer, aí as coisas começam a caminhar, mas nunca é a mesma coisa, né? O legal ainda mais, ainda hoje, eu sou muito caseiro, né? Então, eu sempre fui uma pessoa bem caseira, não sou de sair muito. Você imagina, né? Estar em casa sozinho, sem ter minha família. Na época, eu e a pastora nós namorávamos, né? Então, sem a comidinha da mamãe, foi difícil. Mas foi legal, foi legal. Conheci pessoas maravilhosas que eu me relaciono até hoje. Inclusive, pouco tempo atrás, a igreja a qual eu frequentava lá, eu passei a frequentar a igreja lá em Portugal, fez aniversário, então eles pediram para que eu falasse um pouquinho, né, da minha experiência lá, da minha trajetória, então eu mandei um vídeo, depois eu assisti à reunião, ao culto lá, foi bem legal, bem interessante. Mas foi assim, foi uma experiência comum, né, como qualquer pessoa que vai para fora do Brasil, Sim. com todas as dificuldades e com todos os desafios. Mas estou falando muito, né? Dá para resumir um pouquinho, né, Ju? Não, fica tranquilo, pode falar, é bom a gente saber, sabe? Porque assim, quando a gente fala de morar fora, tem várias coisas. É aquela questão de ficar longe da família, é uma prova de amor você estar namorando e morar fora e continuar o namoro, né? Porque Isso. geralmente o pessoal não fica, né? O pessoal termina. Então é legal saber, porque assim, geralmente a cabeça de quem tá aqui, tipo, a pessoa vai pra fora, vai aprontar lá, vai se dedicar a nada, vai pra bagunçar. E não é um teste, né, de resistência, ainda mais quando você vai para poder atrás de um sonho, algo do tipo, não é tão simples, né? Eu tenho contato com algumas pessoas também que moram fora e o pessoal sempre fala, olha, muitas vezes o pessoal do Brasil e tal pensa, o brasileiro tá lá fora, tá rico, tá milionário, tá com a vida fácil e não tá, passa um perrenguezinho lá fora também, né? Não existe vida mole, não, né? Ainda mais para a gente, nós sempre seremos considerados estrangeiros, né? Então o tratamento será sempre diferente, né? Se bem que, como eu tinha uma vida de atleta, o atleta já é visto como um artista, é visto de maneira diferente, né? Não é como uma pessoa que vai pegar o emprego, a oportunidade. Geralmente a gente tem mais a gente melhor recebido por causa de ser atleta, ainda mais sendo brasileiro, né? A gente que Sim. o Brasil foi uma referência aí no futebol. Quero mandar um abraço aí para Manu, que acabou de entrar. Ela Mandar um abraço acabou de para o Gabriel, entrar. que foi tarde agora há pouco aqui. Muito legal, muito legal. É isso. Que legal. E da onde que surgiu a ideia de unir aí ao jiu-jitsu com a palavra de Deus e fazer aí a igreja Tatami Church? Boa, boa. Vamos lá. Na verdade, como qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade, o esporte em geral é uma ferramenta muito boa para você aproximar pessoas, né? Eu jogo futebol até hoje, a gente fala que o futebol é só o pretexto, né? O que a gente quer mesmo é estar junto, o pessoal quer jogar conversa fora, enfim. E aí eu enxerguei no jiu-jitsu uma maneira de aproximar aí as pessoas, né? De estar junto, nos reunimos e dentro disso a gente conseguir dar bom testemunho e mostrar um pouquinho da nossa espiritualidade, né? E a ideia do Tatami Church veio nesse sentido. E um dia eu estava dormindo, assim, quando eu acordei com o nome na mente, Tatami Church. Corri lá para registrar, estava disponível, eu falei, pô, é isso, acho que esse é o caminho. Porque tem muitas similaridades, né, Bibi? Tanto a nossa vida, quanto uma modalidade que você vai praticar, né? Sempre vão ter desafios, haverão lutas, né? Você precisa de muito esforço. A nossa vida é uma luta. Então eu quis meio que fundir essas duas coisas, né? A luta que a gente tem na vida com uma luta e a gente tentar unir essas duas coisas, trabalhar um pouquinho a parte física, a parte espiritual, a parte mental. E aí esse casamento surgiu aí dessa ideia de juntar pessoas, né?
meio que Que uma legal, isca. hein? E nós que acabamos sendo fisgados aí pelo jiu-jitsu, e hoje também nós somos bem apaixonados aí por jiu-jitsu. Que legal. E na onde que fica a igreja Tatami Church, para quem não conhece? Boa, boa. A referência mais fácil, assim, é próximo ao Shopping Interlagos, né? Então, nós estamos aqui na região de Interlagos, na Zona Sul. O pessoal geralmente vai conhecer o autódromo, né? Mas nós estamos um pouquinho antes. Quem vem do centro para o bairro, nós estamos próximo ao Shopping Interlagos, dá 1 quilômetro aqui do Shopping Interlagos, mais ou menos. E a gente mescla aqui, né? Os cultos com os nossos treinamentos aqui. A gente utiliza o mesmo espaço. Tem até um vídeo no meu Instagram que está escrito lá Sometimes Tatame, Sometimes Church, né? Às vezes é tatame e às vezes é igreja. Então a gente... E às vezes é tudo junto e misturado também, né? É legal. E no começo, quando o senhor teve essa ideia, que começou, né, essa união aí do jiu-jitsu com a igreja, teve algum tipo de preconceito, algum tipo de julgamento? Então, na verdade, assim, como nós viemos sempre de igreja um pouquinho mais moderna, não no sentido de uma Não é, igreja... sim, não é tão tradicional, né? Que tem que seguir Exatamente, aquela coisa ali, sim. exato. Exato. Então, na igreja já tinha esportistas, enfim, pessoas que já praticavam esporte. Então, dentro da nossa cultura, já era mais tranquilo. Mas até hoje a gente enfrenta muitos preconceitos aí. Mas a questão é, nós somos chamados para uma missão e a gente sempre busca referências. E uma referência, pelo menos de missão para a gente, é o Bola de Neve Church, o trabalho que eles fazem com surfistas e skatistas. Eu falei, alguém olhou para o surfista e skatista, então alguém precisa olhar para as pessoas que praticam lutas, enfim, essas modalidades, né? Mas preconceito existe até hoje, as pessoas torcem assim um pouco o nariz, assim, quando você fala o nome da igreja. Mas até conhecer o propósito, né? Quando conhece o propósito, vê o trabalho social que nós desenvolvemos aqui, as pessoas acabam vendo que isso faz sentido, né? Sim, não é algo que é emoção, né? Ah, do nada, acordei, achei bonito, vou colocar o nome, pronto, e não faz sentido nenhum. Não, tem um sentido, tudo tem um começo, um meio e tem um objetivo final, né? Exatamente. Essa questão do nome, ele veio só corroborar aquilo que já estava no coração da gente, né? E o que nós falamos hoje em dia, assim, que a Tatame Church poderia ter sido dada para qualquer pessoa. Então nós nos sentimos privilegiados de Deus dar essa missão e esse propósito nas nossas mãos, né? Então nós estamos pastores aqui, mas esse eu não acredito que tenha sido um projeto que tenha nascido do nada, né? E os desafios no começo, as pessoas falam, vamos ver se vai passar do primeiro mês, vamos ver se vai passar do segundo mês. Chegou 6 meses, mas de um ano não passa. Nós já rompemos o primeiro ano, rompemos o segundo ano, já estamos em direção ao terceiro ano. E Deus tem mostrado que, tem confirmado, né, esse chamado, tem confirmado essa missão, com crescimento, não é um crescimento meteórico, sabe, aquele negócio que um boom e tal, porque a gente não acredita muito nisso, né? Pode ser que dê uma reviravolta, assim, em algum momento, a gente cresça espantosamente, mas nós temos crescido, cada mês, cada semestre, a gente tem avançado um pouquinho mais. Nós começamos lá atrás, colocando um espaço que era um ginásio, e a gente jogava 2 vezes por semana, então tinha que montar o tatame, desmontar o tatame, cada placa de tatame, 20 quilos, eram 72 placas, e a gente, se correr lá no nosso Instagram tem algumas coisas, mas no Facebook tem muita coisa lá do nosso começo, então foi uma luta muito grande, mas a gente tem conseguido avançar, né? Tem sido uma história muito linda que nós temos construído aqui, muito legal. É aquilo, né? Você tem um objetivo final, mas o ideal realmente é que para você chegar a alcançar o sucesso, você passar pelo processo e curtir cada momento, né? Cada trabalho é um trabalho de formiguinha, tá indo devagar, mas você tem que curtir tudo que tá acontecendo ali. Cada dia que passa tá avançando mais e pronto, é o que importa, né? O que você falou agora até me arrepiei, porque esse é um discurso que a gente tem muito, assim. A coisa linda, assim, a coisa gostosa, não tá nem no começo nem no fim, mas está na jornada. Você precisa aproveitar a jornada. Eu costumo comparar, assim, uma comparação bem simples, como uma viagem, né? Você pega a viagem daqui para o Rio. Eu vou pela Dutra. Não, pela Dutra não tem graça. Vai pela Rio Santos, e você indo pela Rio Santos, você vai ver, você vai parar várias vezes ali para ver muita coisa bonita, o litoral norte de São Paulo, depois entrando em Paraty, passando em Angra. Então a jornada ela é muito importante.
E aquilo que você vai precisar lá na frente, né, no final, você vai precisar levantar esses skills, essas habilidades na jornada. Então, é o importantíssimo. O processo, ele é fundamental, né, para a formação e para alcançar os objetivos. Bacana. Falando em referência, mandaram aqui, é Cabral. Falou, você é referência para nós. Cabral Bem é legal. muito parceiro. Assim como a Manu também colocou, sou fã, ele é top, meu pastor. É bacana isso, é bacana ver o carinho. É você ver que seu trabalho está dando certo quando você vê o pessoal tendo aquele carinho, te tratando com carinho, te tratando como referência, e isso é bem importante, né? Importantíssimo. No Dia dos Pais eu recebi, a minha esposa está aqui na minha frente, do outro lado aqui, recebi várias mensagens, aí a gente chora, fala, pô, Deus, será que isso aqui era para mim mesmo? Será que a gente merece isso? Madão te ama aqui. E a gente não tem muita dimensão, Bibi, daquilo que a gente está fazendo, até que a gente comece a colher os primeiros feedbacks das pessoas, né? As pessoas começam a falar a respeito daquilo que nós estamos fazendo, aí você começa a falar, pô, o negócio ficou sério, a responsabilidade aumenta, mas pra gente não tem problema, né? Já joguei futebol aí com um monte de gente gritando e querendo matar. Pressão não é um problema que vai nos afetar, não. É verdade. E aproveitando que a pastora Edênia entrou aí, já mandou um te amo, conta um pouquinho como que vocês se conheceram. Boa! Bom, o esporte sempre fez parte assim da nossa vida, né? E o primeiro encontro que eu tive com ela foi no terceiro ano do primário, numa aula de educação física. Ela era uma ótima jogadora de vôlei lá e eu também jogava mais ou menos e tal. A professora pegou os dois melhores assim na época para a Di também, mano. Ei, Di, você é fera. Amiga nossa de infância, a filha dela treina com a gente aqui. E aí pegaram os dois alunos para fazer a demonstração. Então aquele foi o primeiro encontro que eu tive com ela. Mas ali, né, a gente não tinha muito assim. Foi o primeiro encontro. Mas aí no quinto ano, na quinta série, nós começamos a estudar juntos. Rodrigo Machado e a Kelly. A Kelly, aquela vez que membro da nossa igreja, presbítero aqui na nossa igreja. O pessoal vai falando e a gente vai interagindo aqui. E aí, é bacana isso. Na quinta série, nós começamos a estudar juntos. Mas era ruim, né? Porque eu era muito corintiano, roxo, assim, sabe? Com o agasalho do Corinthians e ela com o agasalho do São Paulo. Tinha até uma brincadeira assim, ó. Quando começou a pintar um clima lá pro sexto, sétimo ano, ela não suportava corintiano, as amigas falavam, não acredito, cara, você tá afim do corintiano. E aí, na oitava série, nós começamos aí a namorar, enfim. E estamos aí, né? 27 anos juntos, 21 anos de casado, é uma história aí. Bem legal, bem legal. Caramba, é muito amor, muita prova, né? Porque eu acho que essa é a importância no momento da igreja, né? Porque assim, vocês pregam o que vivem, né? Porque vocês vocês têm, como é que posso dizer? Vocês sabem falar, se for para pegar alguém para falar de casamento, vocês literalmente são aptos para falar disso, porque casamento é uma prova diária. Né? Porque assim, é fácil morar junto, difícil é se manter casado. Isso, ainda mais hoje em dia, né? As pessoas já entram já no relacionamento e falam, se não der certo, separa, né? Pra gente não tem muito isso, não. Nós somos um casal e uma família normal, não é aquela família de margarina. Nós temos os nossos desafios, nós temos que enfrentar enfim, todos os dias, mas com o tempo a gente vai mesmo adquirir experiência. Tivemos um encontro de casais, o primeiro encontro de casais aqui na Tatami Church, no final de semana que passou, foi maravilhoso. Na outra igreja que nós éramos líderes de casais, justamente por isso, né? A gente tem a experiência para compartilhar, não só de coisas boas, mas também as angústias que existem no relacionamento. Né? Isso Sim. É verdade. Olha só, mandaram mensagem aqui, ó. Gonçalves. Sou prova viva desse relacionamento, casal top. Boa, Eliane, gente boa. Pessoal nosso, tudo, né? O nosso presbítero Kaique também falou aí, a Kelly falou, amo vocês, o Kaique, casal lindo. Que bacana.
Bom, agora a pergunta é, quando é dia de jogo, como é que fica? Porque todo mundo lutando dentro de casa, São Paulina roxa, Corintiano roxo, como é que fica dia de jogo? Em casa é 3-1 sempre, né? Porque os nossos filhos, acho que eles nasceram corintianos. Na verdade, eu dei uma força, assim, né? Eu dei uma força, assim, para eles internalizarem isso, né? Então, eles queriam torcer para outro time e falaram, tranquilo, eu vou ao McDonald's ali, tá? Eu vou sozinho. Então, a gente teve um jeitinho, assim, de convencê-los que esse era o melhor caminho, né? E acabou funcionando, acho que eles encararam isso aí bem, e hoje eles agradecem. É isso. Olha só. Bom, Tá aí, ó, uma receita aí, né, pessoal? Funcionou comigo, tá? Isso é um testemunho, eu sou um testemunho vivo do que esse jeito carinhoso aí de converter os filhos ao corintianismo, ele funciona. olha só, comentaram aí, ó, tá casada até agora porque ela é tricolor. Acho que é mesmo, hein? Acho que é. É aquela ideia dos opostos que se atraem, né? Eu acho que você também me atrai. É verdade. Bom, a Tatami Church ela é dividida, né, em três, porque é a igreja, é o projeto e a organização de campeonatos, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a igreja Tatami Church. Vamos lá. A igreja Tatami Church, nossos cultos aqui são quarta e domingo. É uma igreja que tem uma ortodoxia assim, clássica, uma igreja muito mais parecida com a igreja batista, porém com alguns traços aí do neopentecostalismo. Nós somos batistas pentecostais. Olha só, e a parte sábia do casal é a pastora tricolor. Fala a Deus aí, a pastora mandou, fala a Deus aí. Então, nós somos batistas pentecostais, né? Mas a gente tem tido alguns movimentos assim para tentar fundir todas essas coisas, sabe? Como se fosse uma coisa só. Então, como que nós fazemos isso? Primeiro que nós temos um espaço que nós dividimos entre a igreja e o projeto social, né? O nosso projeto social de luta. E também nós temos um culto uma vez por mês, que é um culto treino. E esse, sem dúvida alguma, é o nosso culto mais especial, né? Onde todos os nossos alunos, os nossos atletas e alguns convidados vêm para o culto, mas vêm como? De kimono. Né? Então é um culto com um monte de gente de kimono. Olha que legal. É um culto especial. Aí quando acaba o culto, a gente tira as cadeiras rapidinho lá, monta o tatame e sai na porrada. Eu costumo dizer assim, ó, quando eu tô convidando as pessoas, ó, vem pro culto, né? A gente ora, tal, enfim. Depois a gente vai sair na porrada. Se machucar, a gente ora. Se Deus quiser curar, ele cura. Se não, você toma um remédio, tá tudo bem. É assim, agora a gente tá na fé. Quando acabar o culto, a gente tá na guerra. Exato. Depois volta pra fé de novo. E assim, e exercitar o perdão, né? Porque é uma parte muito importante, né? Porque acima de tudo não pode levar pro coração, né? Pode levar pro coração. Mas você acaba levando no braço, acaba levando essa marca aí pra casa de alguma forma. No coração não, porque não dá pra gente apertar o coração. Mas às vezes aperta o pescoço, aperta o braço. Joga um pro lado, já aproveita, olha o outro, fala, vou dar ali, vamos 5 minutos sem perder a amizade. É isso. Mas a nossa igreja é uma igreja extremamente simples, uma palavra bem simples para que as pessoas entendam e possam refletir dentro dessa palavra. Nós não fazemos malabarismo com a palavra, né? É o que está escrito, é a interpretação ortodoxa, né? Aquilo que já foi estudado, aquilo que já foi revelado. Lógico que muitas vezes vem umas revelações mais profundas que Deus quer falar naquele momento específico para a nossa comunidade. Mas nós somos extremamente ortodoxos, nós não inventamos. Né? Então, você quer uma comunidade que não inventa, quer fazer parte de uma comunidade, assim como são as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, muitas igrejas clássicas assim que não tem muito rodeio, né? Nada contra igrejas que são pentecostais. Eu nasci na igreja pentecostal, nós temos um culto pentecostal aqui, mas na nossa essência nós somos muito mais batistas do que
Qualquer outra coisa. Legal. E, olha só, estão provocando o senhor aí, ó. Tem crente que parece o Corinthians, só apanha, tá vendo? Na verdade, assim, o que a gente fala aqui no jiu-jitsu, ó, mandar um grande beijo pro Jenison, um grande amigo aqui que entrou também. Na verdade, no jiu-jitsu a gente não perde, né? A gente aprende. E o Corinthians tá aprendendo. Que bacana. E aí, os cultos não são todos os dias? Nós temos cultos aqui às quartas-feiras, que é o nosso culto de milagre, que é um culto um pouco mais pentecostal, e o nosso culto absoluto aos domingos, às 18h30. E nós tínhamos o culto treino uma quarta por mês. Agora nós faremos um domingo de manhã por mês, nós faremos o nosso culto treino. Que legal. E como que funciona o projeto Tatame Church? Vamos lá. O projeto Tatame Church, ele é um projeto social, tá? Completamente gratuito para crianças e adolescentes. Crianças a partir de 5 anos, que já consiga obedecer os comandos e tenha disposição para aprender, já pode praticar. E vai até os 15 anos, tá? Nós temos alguns atletas com mais de 15 anos, sim, aqueles que ingressaram antes, né? Então a gente mantém esses atletas aí, mesmo porque já fazem parte da família e hoje são atletas que competem, tá? Então nós temos a parte do projeto social e os adultos que quiserem participar dos nossos treinamentos, eles vão pagar um valor extremamente baixo para que nos ajude aí a manter o espaço, né? Um beijo para a Dai também, evangelista aqui na nossa igreja, junto com o Máximo, seu esposo, e também é atleta e aluna nossa aqui da Tatame Church. Maravilha. E a pastora está presente aí, ó. O Corinthians está igual mãe e filha, em casa a gente resolve. Estou me colocando numa situação meio complicada. Bom, e como que funciona a Tatame Church que faz aí a organização dos campeonatos? Vamos lá. Esse é um braço super legal e, assim, ele é um retrato do nosso crescimento, tá? Nós começamos lá atrás locando um espaço 2 vezes por semana e hoje nós temos o nosso espaço aqui para usar todos os dias. Como é que surgiu o campeonato? No final do ano passado, nós, conversando com o nosso professor, falei, o que você acha da gente fazer um campeonato semana que vem? Sabe, um negócio assim, vamos fazer um campeonato interno. Pô, bora! Nossa comunidade tem muito isso, né? Todos os desafios que são lançados, a gente vai para cima. E nós organizamos o campeonato em uma semana. Foi um campeonato maravilhoso. Ia ser só interno, acabamos convidando outras pessoas. E aí pegamos gosto por isso. Falamos, vamos fazer um campeonato, mais um campeonato maior? Vamos! E aí, quando nós nos dispusemos a fazer isso, o Cabral, que está aqui, tem muita culpa nisso, um amigo dele falou, eu queria lutar esse tal de Tatame Church aí, não sei o que e tal, mas eu não conhecia o amigo dele. Quando eu casei uma luta desse amigo dele, na verdade um grande atleta de jiu-jitsu, soneca, pratica há mais de 25 anos, quando eu coloquei a foto dele que ele ia lutar no nosso evento, nossa vida nunca mais foi a mesma dentro da luta. Todo mundo queria lutar no nosso evento, e aí não caberia mais aqui, a nossa comunidade é pequena, a nossa igreja não é uma igreja grande, e aí nós tivemos de arrumar um espaço para fazer. Arrumamos um teatro, e aí começamos o primeiro campeonato com 35 lutas, o segundo nós dobramos de tamanho, fomos para 70 lutas. E aí na nossa terceira edição, nós tivemos 150 lutas, atletas de 13 cidades de São Paulo. Foi um negócio muito grande, muito legal mesmo. Muito bonito, num teatro. As pessoas que quiserem ver, vai lá no Tatame Church Fight, que é a nossa página aí do nosso campeonato. E pegou. E aí nós entramos agora num desafio ainda maior. Dia 30 de setembro e 1 de outubro, nós realizaremos aí um dos maiores campeonatos de jiu-jitsu do Brasil, com a maior premiação para criança, para adulto e para master do Brasil. Nunca teve um campeonato como esse. Então, são os desafios que se apresentam e aí nós vamos galgando esses passos aí. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, que era a próxima pergunta, inclusive. Falar um pouquinho como que vai funcionar esse campeonato. Boa, vamos lá. A ideia no começo era fazer um campeonato somente para dar 10 mil reais para uma criança. Na verdade,
o que a gente fala de 10 mil reais, para mim, para você, para muitas pessoas, pode, pô, 10 mil reais. Mas para criança, quando eu comecei a colher os feedbacks, assim, as crianças começaram a mandar mensagem: tio Fê, pô, se eu ganhar isso aí, eu vou pagar a minha viagem do meu professor para o Pan Kids, né? O meu sonho é lutar nos Estados Unidos. Ah, eu quero lutar o europeu. Nossa, se eu ganhar esse dinheiro, eu vou ajudar o projeto social aqui do meu pai. Então, o que para a gente era dinheiro, para as pessoas que vão disputar isso aí, para muitas delas é um sonho que elas querem realizar, né? E aí eu falei: meu Deus do céu, quantas pessoas com sonho. E aí eu falei: vamos ver se a gente consegue dar um upgrade nisso. E aí nós criamos uma seletiva. Uma seletiva, você paga a inscrição, e o que a gente faz nada mais é do que pegar esse recurso das pessoas que se inscrevem lá, fazemos aí uma seletiva, e as melhores pessoas aí de cada categoria, nós não vamos escolher, elas estão se selecionando aí para participar desse GP principal, tá? Que será composto aí por 16 atletas. Todas as regras, todas as categorias tem com mais detalhe lá no Sou Competidor. Nós conseguimos também um sonho, né, colocar o nosso campeonato na maior plataforma de campeonatos do Brasil, que é a plataforma Sou Competidor. Então lá tem todas as regras, tudo. Mas basicamente é isso. Criamos uma seletiva, colocamos mais categorias para contemplar mais sonhos, né? Para poder realizar mais sonhos de mais pessoas aí dentro da modalidade de jiu-jitsu. Que legal. E nos campeonatos, geralmente, quais são as idades? No nosso Tatame Church Fight, o convencional, teve crianças de 60 anos até atletas masters com mais de 60 anos, tá? Mas nesse campeonato, nós selecionamos algumas categorias. Então, de 8 a 10 anos, masculino e feminino, até 38 quilos. Aí de 11 a 13 anos, masculino e feminino, até 46 quilos. Tá? Menino só luta com menina, menina com menino. E aí tem o juvenil e o infantil, tem lá a tabela de peso. E aí depois tem os adultos e masters. Então, vai contemplar aí, a partir de 8 anos, para todo mundo na guerra. Que legal. Boa noite, Nath. Elvis comentou: tô chegando pra luta. Boa, Elvis. Vamos para cima, vamos para cima. E as inscrições estão abertas para o campeonato da Tatame? Sim. Porque o outro já está em cima, né? Está aberta ainda as inscrições ou não? Está abertas as inscrições do Tatame Church Fight Select, que é a seletiva. Ela acontecerá no dia 30 de setembro para crianças e adolescentes. E dia 1 de outubro para adultos e masters. Tá? Então as inscrições estão abertas lá na plataforma Sou Competidor. Procura lá o nosso evento. Vai no filtro, coloca lá Tatame Church. Vai aparecer os nossos 2 eventos lá. E aí tem os lotes lá, né? Conforme vai chegando mais perto, o preço vai aumentando. Né? E aí, eu queria até ver depois, Bibi, para a gente criar aí um cupom de descontos aí para você divulgar aí com o nome Bibi. Bacana, claro. Terem um desconto, para a gente dar mais oportunidade para as pessoas se inscreverem, ter um desconto, enfim, acho que seria bem legal. Bacana, claro. Seria assim, a gente conversa. Show de bola. E deixa eu te perguntar, quem quiser ir para poder assistir. Quero ir aí em setembro para poder assistir, quero também nos campeonatos da Tatame Church para assistir. Como que faz? Quem que procura? Boa! Lá no site também tem as regras para quem quer assistir, tá bom? Mas eu vou resumir aqui. No campeonato de kids, R$10, mais um brinquedo em bom estado, tá bom? Então, no sábado, nós vamos ter essa campanha para juntar os brinquedos, e como no mês seguinte nós teremos aí o Dia das Crianças, então nós vamos contemplar algumas crianças carentes aí com esses brinquedos. Se você não levar o brinquedo, você paga R$20. E aí no domingo, R$10 e 1 quilo de alimento ou R$20 para assistir aí o campeonato. Ginásio Mauro Pinheiro, lá no Ibirapuera, um ginásio super legal, onde acontece grande parte dos campeonatos em São Paulo. Vai ser lá um cenário muito bonito aí para a gente fazer essa festa maravilhosa. Que legal. E deixa eu te perguntar, pastor, os praticantes de jiu-jitsu, né, da Tatame Church, eles também se locomovem para outros lugares para demonstrar apresentações, né? Eu tô perguntando isso porque eu lembro que na época, quando eu era mais nova, né, eu fazia karatê, a gente ia bastante para fazer apresentações, né, fazer simulações de autodefesa, essas coisas. E a Tatame Church também tem esse trabalho ou não? Não, geralmente
Eu não sei, eu não sei se estou falando certo, mas falam que quem pratica jiu-jitsu, o correto é falar praticante de jiu-jitsu, e uma coisa meio informal é falar jiu-jiteiro, uma coisa assim, tem uma... Isso! Nós não temos uma agenda de apresentação, mas já aconteceu e vai acontecer mais algumas vezes. Por exemplo, nós fizemos uma apresentação na escola que meu filho estuda. Então, levamos o tatame lá no Dia da Família e fizemos lá uma apresentação de jiu-jitsu na época, né? E a gente sempre está aberto para esses desafios. O complicado para a gente é a gente conseguir encaixar na nossa agenda mais desafios, porque além de organizar campeonato, nós participamos dos principais campeonatos de jiu-jitsu, entendeu? Então, conseguir contemplar tudo isso, mas sempre que a gente tem um espaço, a gente faz sim apresentações, principalmente em escola. Acho que é um público super legal, a gente mostrar a disciplina da luta, enfim. A gente está sempre aberto para isso. Sim. Que bacana. Bom, fazer uma pergunta aí bem particular agora. Qual que é a importância do jiu-jitsu na sua vida? Vamos lá. Primeiro que, como todo esporte, o jiu-jitsu ele traz um bem-estar muito grande. Ele traz uma sensação de felicidade, uma sensação de prazer muito grande. E para a gente é uma oportunidade da nossa família estar junto dentro do tatame, né? A gente tem a nossa vivência em casa, mas também nós compartilhamos o tatame, e também a gente poder contemplar pessoas que não teriam condições de praticar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte muito cara, é uma arte que ela não é inclusiva, né? Uma pessoa para treinar numa equipe vai pagar 200, 300, 400, até 500 reais numa grande equipe. E essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Da maioria da população. Então, o jiu-jitsu para a gente, além de um estilo de vida, a gente fazer isso com muito amor, é uma maneira da gente incluir, né, as pessoas que não têm condições e mudar a vida de muitas pessoas. A gente pergunta sempre assim, onde essas crianças que estão aqui estariam se não fosse o jiu-jitsu na vida delas. Então, acho que, para além de ser somente uma prática de esporte, é algo que traz uma confiança, né? Traz uma mudança na vida das pessoas, transforma a vida de pessoas e fazem as pessoas sonhar, né? Mostra para as pessoas que elas são capazes de enfrentar vários desafios e que não tem problema, a vida terá desafios. O jiu-jitsu ele nos ensina que tem hora que nós vamos aprender, né? Que é o perder. Nós temos a oportunidade, quando um colega pega o nosso braço ou nos pega pelo pescoço, de desistir, né? De se dar aquele famoso 3 tapinhas, dizendo, ó, eu me rendo, a sua técnica, nesse momento, ela foi superior à minha, e aí você tem a chance de recomeçar, né? Então, o jiu-jitsu ele representa tudo isso pra gente. É uma oportunidade de aprender sempre, é uma oportunidade de você se colocar numa posição desconfortável e criar meios para sair dessa posição. E quando você não sai, você entende, ó, não consegui sair, eu me rendo, eu vou buscar outras alternativas, mas nesse momento eu me rendo. Então ele se torna uma lição de vida, um estilo de vida para a gente que pratica. O jiu-jitsu é isso para a gente. Que legal, hein? E a Tatame Church hoje tem mais ou menos aí, dá para ter uma noção de quantos praticantes tem? Cerca de 60. Tem bastante, hein? Tem bastante. Tem bastante. Nós tínhamos uma turma só e agora nós separamos em 2 turmas. Mas é um espaço que pra gente, apesar de ser um espaço super grande, bem confortável, o espaço está ficando pequeno para os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Eu acredito que em breve a gente consiga aí alcançar mais pessoas, ter mais horários para contemplar mais pessoas e acredito que a gente vai chegar lá. Estamos galgando aí esse caminho aí para crescer cada dia mais. Com consistência, né? As pessoas que chegam, sua grande maioria, elas permanecem. E eu acredito que 60% dos nossos alunos e praticantes aqui são meninas. Grande parte, meninas são a maioria.
Na verdade, elas mandam aqui. Já mandavam lá em casa, né? Agora também elas querem mandar aqui, elas querem mandar em todo lugar, né? É difícil, né? É legal isso, sabia? São duas mulheres que mandam também, elas falam, tá assim, assim, assado. Tudo bem? Eu falo, bem não tá, né? Mas se já passou, tem que fazer. É legal ver esse empoderamento feminino, sabia? Porque na época, quando eu comecei a fazer karatê, eu tinha 9 anos. E só tinha eu de menina na turma. Aí eu saí porque eu me senti mal, porque os meninos não queriam lutar comigo. Por isso que eu saí. Esse é um Então é empoderamento muito legal. legal, muito saudável, né? Eu acho que todo exagero, todo excesso, ele é ruim, né? Eu acho que as mulheres têm que batalhar mesmo para terem os seus espaços, né? E isso com o tempo, né? Para você mudar toda uma cultura, você mudar toda uma tradição de uma sociedade extremamente machista. Mas existem também pessoas que usam desse discurso para se darem bem, né? E acaba perdendo um pouquinho da essência. Porque você pode ser empoderada e você pode ser uma pessoa comum também. Você não precisa querer estar sempre em evidência, né? Acho que as pessoas comuns, elas fazem mais diferença na vida das pessoas, né? Sim, não tem a necessidade de ficar ali sempre lacrando em algo, Não né? tem necessidade. Quando É você só lacra, curtir. você fecha o debate, né? E quando você fecha a questão, é É, tipo assim, ó, é isso, eu não estou disposto a ouvir o que você tem para falar, e acabou. E eu já entro num debate ou num discurso com a convicção de que provavelmente eu esteja errado, porque nós temos a possibilidade de tomar uma decisão. E quem diz que aquela decisão ela vai ser a correta no universo de milhares, bilhares de opções, né? Então, quando você entra, você está sempre disposto a aprender. Fala, ó, pô, esse jeito é legal, tá certo, mas existem outras maneiras certas de fazer. Está errado e existem outras maneiras erradas. Nós só vamos descobrir com o tempo. Mas a ideia é de você estar sempre com a mente aberta. E as pessoas que lacram, elas não têm muita essa noção. Enfim, é uma oportunidade que você perde de aprender, né, Bibi? sim, sim, é verdade. Fecha, como você falou, né? Fecha muitas oportunidades, fecha as portas. Porque as pessoas ficam com um pouco de medo de se aproximar, né? É isso. A pessoa já tem opinião formada, então. Isso é uma coisa que eu não tenho é opinião formada. Provavelmente, se nós conversarmos daqui um mês, daqui 2 meses, eu possa ter mudado algum tipo de pensamento. Porque a vida é assim, eu não preciso ter razão, eu não preciso morrer com as minhas convicções e com as minhas certezas. Se eu errei, eu vou lá, eu errei, me perdoa. Né? Esses dias teve uma polêmica muito grande aí no nosso campeonato, porque estavam vinculando a gente com o pessoal lá no Rio de Janeiro, enfim, então eu tive de fazer um vídeo, eu ia emitir uma nota, e aí teve uma pessoa que se sentiu prejudicada por toda a situação. Eu falei, você me perdoa, tá? Tirei lá o que tinha para tirar de publicação. Eu acho que você ter essa simplicidade, isso mostra o seu lado humano, né? Não tem problema, as pessoas podem pensar o que quiser de você. Mas quando você tem convicção de que você é humano, você está sujeito a acertar muito e a errar muito, eu acho que a vida ela flui com mais leveza. É verdade. A gente só sabe que a gente está acertando em algo quando a gente se dá a oportunidade de errar também, né? Exato, exato. É isso aí, é isso. Eu penso muito dessa maneira. E só vai errar também e acertar as pessoas que têm coragem de arriscar, né? Hoje em dia as pessoas estão muito conservadoras, não arriscam, né? Medo. Na minha última Isso. mensagem eu falei muito sobre o medo, e o medo paralisa as pessoas. O medo não te deixa experimentar o novo ou ir para algo um pouquinho mais profundo. Acho que, enfim. É verdade. É bem isso mesmo. O medo, você perde quando você deixa o medo te dominar, né? É aquilo. Você não é um derrotado quando você perde. Você é derrotado quando você desiste. Por medo de Exatamente. tentar. Exatamente, é isso. Acho que você resumiu bem aí essa questão. Eu sou uma pessoa que arrisco bastante. Eu calculo bastante, né, quais serão as consequências, mas eu sou um tomador de decisão. Eu preciso tomar decisões lá em casa, porque eu tenho uma família que precisa muito de mim, eu preciso, dentro do projeto, eu preciso tomar decisões. Como pastor, eu preciso tomar decisões, eu não posso terceirizar isso. E se eu tomar alguma decisão que não foi boa, a gente volta atrás, a gente corrige, a gente está sempre disposto a fazer isso. Achei Que importante. legal.
E uma pergunta, a primeira menina na Tatame Church, quem que foi? Foi sua filha? Nós começamos o projeto já com algumas meninas, tudo junto, as pessoas vieram todas juntas, né? Que Então, legal. das que começaram e que estão até hoje, tem 3 atletas aí, que é a Gabi, minha filha, a Kathleen e a Bianca, que hoje são atletas nossas aqui. A Gabi, ela foi campeã brasileira e paulista esse ano, a Bianca era campeã pan-americana, foi campeã brasileira também no último campeonato, a Kathleen também campeã brasileira, então as meninas que estão desde lá do começo, elas só tem ir. Não dá não, não vai não, não tem aquele lá, não dá não, né? Você arruma cada confusão, essas meninas aí você arrumar confusão, não vai não, que é fria. É fria. Que legal. Bom, e assim, vamos lá, um exemplo. Eu quero fazer parte da Tatame Church, quero lutar, mas eu não sei nada, absolutamente nada. Como que funciona? Quais são os requisitos? Como que é? Pra já não começar apanhando, embora faz parte, mas como que eu faço? Quem que eu procuro? Com quem eu falo? É só vir. Hoje em dia você precisa experimentar, né? Então nós falamos para as pessoas, bem, faz uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Você não precisa comprar kimono, você não precisa de nada disso. Né? Qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer tempo, pode começar a praticar jiu-jitsu. Porque, principalmente nós que já estamos treinando há algum tempo, nós temos toda a noção assim, de não machucar uma pessoa que está começando. Nós sempre temos a mentalidade que nós passamos por isso, nós precisamos ajudar a pessoa que está chegando. Tá? Então, acredito que seja uma filosofia aí de quase todas as academias e equipes, receber bem as pessoas para que elas fiquem, né? E se você fizer 3 aulas, aí acabou. Você é picado por esse bichinho do jiu-jitsu e você não sai nunca mais. Nunca mais. Mas perguntaram, até os gordinhos, a Gabi, minha filha, quando começou a treinar, ela pesava 98 quilos. Hoje ela luta, ela pesa 69 quilos, 30 quilos. Eu perdi 14 quilos, meu filho uns 14, 15 também. Então, não temos nenhum tipo de objeção alto, baixo, gordo, magro, não tem, é só vir. O gordinho ele tem uma vantagem, quando ele está jogando por cima, embaixo vai sofrer, então você pode usar a sua parte física ao seu favor. Todas as ferramentas que nós temos que saber usar ao nosso favor. Né? É verdade, principalmente quando se trata de arte marcial, a gente não está usando nada. É só o nosso corpo que é nosso ataque, né? Então, tudo que tiver ao seu favor, você tem que usar. É isso, exatamente. É a ferramenta que você tem. Né? A Dai falou, aí já era. O gordinho foi por cima, aí já era. A gente falou, é só sair o quadril, que tem uma técnica que chama fuga de quadril. Quando o gordinho está de cima, você fala, é só sair o quadril. Não dá para sair, não tem jeito. Que bacana. Bom, e quem que é o Fernando pai no dia a dia? Porque assim, tem menina, é difícil ter filho, ainda mais, pensa chegar um genro aí sabendo que o sogro luta, como que é isso daí? É uma exigência muito grande, né, para as crianças, porque eles não escolheram serem filhos de pastores, eles não escolheram ser filhos de professor, né? Eu fiz letras. Então, eu acho que para eles é bastante difícil. Eu acho que é uma carga que eles carregam, que não é responsabilidade deles. Eu entendo muito. Apesar de eu não cobrar assim, todos os dias, enfim. A minha presença ali, ela já é um pouquinho impositiva em alguns aspectos, né? Eles acabam não ficando tão confortáveis com isso. Mas acho que no dia a dia eles lidam bem. Como os dois estão na adolescência, nós temos aí os conflitos deles da adolescência, assim como nós também fomos adolescentes. Então, eu sou um pai normal, acho que. Dou bronca quando tem que dar bronca. De vez em quando é bem sensível algumas coisas, mas eu me acho um paizão. Não sei qual que é a opinião deles assim, em relação a isso, mas eu sempre me esforço muito para ser um bom pai todos os dias, né? Mas cheio de falhas, cheio de erros, e também cheio de acertos também. Acho que isso
importante. Eu também procuro entregar para eles aquilo que eu não tive. Eu fui criado com mãe solo, né? Tive a oportunidade de conhecer meu pai depois, já chegando na idade adulta. Então eu tento suprir um pouquinho isso. Mas a gente erra bastante. Com filho a gente erra bastante, achando que está acertando. Mas eu acho que faz parte também. É aquela questão do ser humano, né? A gente é humano, a gente vai errar todo momento, toda hora. O importante é a gente reconhecer que a gente errou. E isso é uma família, né? Que família que não erra, que não briga, não tem contenda ali. É a isso. gente erra junto, a gente aprende junto e vai se construindo assim, né? Eu acho, é isso. Eu acho que se define bem. Não adianta a gente querer se colocar como um pai herói, um super-herói. Não, eu sou um pai comum. E sei do peso e da responsabilidade deles de serem filhos de pastor, ser filho de professor, ser filho de... eles não escolheram. Veio no pacote. E aí a gente tem que tentar gerir isso. Mas existe aí o ônus, né? Essa responsabilidade, mas também existe o bônus, né? Eu vi muitas vezes eles falam, pô, meu pai é pastor, meu pai é o pastor, minha mãe é pastora. Então, mesmo jeito que isso carrega uma carga de responsabilidade também. Opa, deu uma travada. Deu, tô com o meu telefone aqui, eu é isso. E olha só, a Manu comentou aqui, a Gabi é xerox dele. Eu acho que o Léo parece um pouquinho mais, mas a Gabi é bem parecida também. Bom, uma frase que te defina. A resiliência. Eu me sinto uma pessoa muito resiliente. Aquela pessoa que toma as pancadas da vida, mas está sempre disposto a recomeçar. Acho que eu me definiria. Uma frase seria: Fernando é uma pessoa resiliente. E que bacana. Também. Que maravilha. Bom, qual o conselho que o senhor dá para quem quer se tornar um praticante de jiu-jitsu? Aquilo que eu falei para você, só vai. Muitas pessoas têm preconceito em relação ao jiu-jitsu, porque é uma luta que ela se desenvolve agarrada, né? Então, falar, ficar me agarrando com outro homem, me agarrar com outra mulher, e essas coisas e tal. Só tem a noção do que é o jiu-jitsu quando você experimenta. Então, um tempão atrás tinha uma marca de bebida que falava experimenta, experimenta. O meu conselho do jiu-jitsu é experimenta, experimenta. Eu acho que a pessoa não vai se arrepender. É isso aí. Bom, já chegou no final. Você vai pedir para o senhor passar as redes sociais para o pessoal acompanhar. Tá vendo? Foi rápido. Ó. A gente conversou. Foram perguntas, foi bastante pergunta, mas passou super rápido, tá vendo? Mas fala para a tua audiência aí, que é muito grande, que essas perguntas não foram combinadas, né? Eu falei, Bibi, combina não, manda as perguntas aí, vamos responder de bate-pronto. Eu acho que essa questão de pode perguntar o que quiser, que a gente está sempre disposto, e o que eu não souber, eu não responderei. Vamos lá. É verdade, não teve nada, ele não quis saber de nada, até me pegou de surpresa. Quando eu fui comentar, o senhor falou que eu falei, vou fazer a relação de perguntas. Falou, não me manda nada, pode perguntar tudo. Eu falei, caramba, então tá bom. Mas não é arrogância, não. Eu acho que a sinceridade, ela sempre vai ser super legal. Não que quando você não receba as perguntas, você não vai ser sincero, mas eu acho que quando você é surpreendido assim, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, e acho que isso é a sua verdade, né? Então, na resposta, ela fala, acho que eu não vou responder isso. Talvez eu responda aquilo. Não, acho que você fala isso. E aquilo bate pronto, você falou, já era. E sabe o que foi bacana? O fato do senhor, a minha visão, né? Assim, o fato do senhor não ter querido receber as perguntas antes, porque assim, o senhor é praticante de jiu-jitsu, né? Então, tem ali aquele peso, aquela coisa, né? Lidar com, como é que eu posso dizer? Com pressão. E automaticamente, quando fala, não me manda as perguntas, tipo, eu me dou bem sob pressão, não tenho problema nenhum. Pode mandar que eu recebo.
Tem coisa que é sob pressão, assim, né? A gente vai para os campeonatos, é uma pressão enorme, assim. Eu fiquei um tempo sem disputar campeonato. No último campeonato brasileiro que eu fui para defender o título, eu acabei perdendo na primeira luta por causa da pressão, né? Eu era o atual campeão brasileiro, né? E assim, eu joguei já com muita gente gritando, fui pagodeiro e assim, a nossa maior escola é o púlpito, né? Então nós temos muita responsabilidade de falar ali no púlpito. Então a pressão ela é muito grande, porque uma coisa é eu falar em meu nome. Você está me fazendo as perguntas, Bibi, e eu estou respondendo. Agora, quando você sobe num púlpito para falar, você está representando algo muito maior, né? Você está representando o próprio Cristo ali. E ele é muito maior do que todos nós. Então, a sua responsabilidade é muito grande. Então, não existe uma pressão maior que essa. Esse mano a mano aqui, pra gente, é pra gente fichinha, porque nós nos submetemos todos os dias a essa pressão de ter que levar a palavra com muita responsabilidade para as pessoas aí. E vem cá, já que a senhora acabou de comentar, né, que era pagodeiro. Aí eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor era caseiro. Como que o senhor era pagodeiro e era caseiro ao mesmo tempo? Mas isso ainda dava, né? Porque pensa quando você faz uma coisa como se fosse profissional, né? Eu consigo ser caseiro e ser padeiro. Então você saía para fazer lá o pagode, acabou, vai para casa, um abraço, não tem muitas coisas assim. Acho que quando você vai para fazer o que tem que fazer, você faz, depois você volta para sua rotina, né? Mesmo porque nós tocávamos somente nos sábados, né? Fazer sábado e domingo, enfim. O restante era a vida comum. E a vida comum era essa, né? Era estar em casa. Então, é possível. Mas eu ainda continuo pagodeiro, tá? Meu cavaquinho, inclusive, tá aqui na igreja. De vez em quando a gente faz um pagode. Que legal. E a Manu colocou aqui, ó. Vai na tatame, Bibi. Eu vou aparecer na tatame aí, ó. Vou assistir aí, o pessoal praticando. O pessoal tá praticando lá em cima. Hoje é treino de competição, então o pessoal tá treinando. Eu trouxe meu kimono. Eu acho que dá para sair na porrada ainda durante uma horinha. Eu acho que ainda vou subir ali e bater e apanhar também. Que maravilha. E quais que são os projetos aí para o restante do ano? Vamos lá. Nós precisamos realizar aí neste ano, além desses 2 campeonatos seletivos, mais 2 campeonatos que serão os campeonatos que darão os prêmios, tá? Então nós temos uma agenda de 4 campeonatos ainda esse ano. Gostaríamos muito de avançar aí, de ir para um espaço maior esse ano e um espaço que nos possibilite fazer o nosso campeonato na própria igreja, né? Então eu estou falando de um espaço muito grande. Esses são os nossos planos, são os nossos projetos. O ano passado nós tivemos um ano bem diferente, né? Não tínhamos muito foco nisso, então nós tivemos a oportunidade de trazer grandes cantores aqui. Trouxemos Ao Cubo aqui na igreja, trouxemos PG do Oficina, trouxemos Salomão do Reggae, trouxemos Jéssica Augusto, trouxemos Companhia de Artes Nici. Nós tivemos um ano bem diferente. Esse ano nós trilhamos para um outro caminho aí, mais voltado para a luta. E eu acredito que os próximos passos aí vai ser visando o nosso crescimento físico aí para conseguir comportar todos os projetos que nós temos. Acho que esses são os próximos passos aí para galgar. Que bacana, legal. E as redes sociais para o pessoal poder acompanhar? Se você colocar lá Tatame Church, vão aparecer os 3 perfis nossos lá, que é o meu, Tio Fê, _ Tatame Church, vai aparecer o Tatame Church Part, vai aparecer Tatame Church, que é a nossa igreja. E se você quiser saber um pouquinho mais do nosso projeto social, você vai colocar Tatame Instituto, que é o nosso instituto que gere aí os nossos projetos sociais. Então colocou Tatame lá, vai seguindo todos os tatames lá, que é tudo. É isso aí, só seguir lá e vai ficar por dentro de tudo. É isso. Comentaram aqui, quem estiver nessa live está convidado a conhecer nossa comunidade. Será um prazer receber todos. Será um prazer. É isso aí. Nossa identidade, Bibi, nós não somos a igreja que tem o melhor louvor. Talvez nós não sejamos a igreja que tem a melhor palavra, mas tem uma frase que nós falamos sempre. Todo mundo que pega o microfone, nós falamos que o culto não seria o mesmo sem você. Que a nossa prioridade é vida. Então, para ter uma recepção como a que a gente tem, como a gente acolhe as pessoas aqui,
vai ter que treinar muito. Essa é a nossa identidade de acolhimento. Que Todos. maravilha. Bom, pastor, obrigada por ter aceitado o convite. Foi um bate-papo rápido, né? Assim, não foi rápido, a gente tinha bastante perguntas, é que a gente foi conversando, foi interagindo com o pessoal, tá vendo? A hora foi passando rapidinho. As perguntas todas aí? Não entendi. Conseguiu fazer todas as perguntas? Fiz até perguntas a mais que não estavam. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme. Quero agradecer a você, agradecer a Manu por ter feito essa ponte. Obrigada, aí. Manu. Falar um pouquinho aí para a sua audiência do que é a Tatame Church, né? E nós estamos aqui para construir, e assim, para a gente é uma corrida de 100 metros com revezamento. Hoje nós estamos com um bastão, mas nós vamos correr os 100 metros e nós vamos entregar o bastão para o próximo que vier correndo, não vai ser quando nós estivermos diminuindo a velocidade. Tá? Então, enquanto nós estivermos com um bastão aqui na Tatame Church, é correr até esgoelar, colocar a língua para fora. É isso que nós somos. Que maravilha, é bom ouvir isso, é gostoso a gente ouvir esse tipo de coisa, porque que nem o senhor falando, o pessoal interagindo, dá pra ver realmente aquela coisa de família, né? O pessoal ali fazendo parte, abraçando e todo mundo, a gente se inspira nele e tal, é legal isso. É bom ser isso aí para as pessoas. Nós não merecemos o carinho que nós recebemos, tá? Nós somos pessoas comuns, né? Mas nós agradecemos muito a tudo que o pessoal nos devolve. Assim, a gente tem uma igreja que nos abraça muito, nos acolhe muito e cuida muito da gente. Né? Eu tenho certeza que um dia eu vou deixar de fazer o que eu faço, de trabalhar, para eu conseguir me dedicar 100% aqui à igreja, conseguir ser sustentado pela nossa comunidade para entregar cada dia mais. Hoje não é possível, né? Tenho que trabalhar tanto para manter a minha casa, para ajudar a manter aqui a igreja, a manter esse projeto de pé. Mas nós estamos construindo. Amém, vai dar tudo certo. Sucesso, viu, pastor? Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Manu, por ter feito a ponte. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live. E só para poder complementar aqui, a live vai ficar completa lá no canal no YouTube. No decorrer da semana eu vou deixar alguns cliques aqui. E vamos conversar, vamos lançar um cupom de desconto aí, vamos colocar todo mundo aí na Tatame. Boa. Pessoal, ó, hoje nós já temos atletas inscritos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que eu já joguei futebol lá, Minas Gerais e Pará. Tem uma equipe de Santarém que está vindo aí com alguns atletas. Temos 7 estados inscritos já. E eu já vi lá de pessoas que estão inscritas, mas não confirmaram o pagamento ainda, da Paraíba. Então, acho que a gente vai ter gente do Brasil inteiro para lutar esse campeonato, que vai ser um marco aí na história de jiu-jitsu. E para a gente o prazer maior, Bibi, é quando as pessoas olham lá o organizador, Comunidade Evangélica Tatame Church. Acho que isso aí diz muito sobre a gente. Uma igreja organizando um campeonato dessa monta, né? É verdade. É bem emocionante isso, né? Poder ver. É gratificante, né? Acho que mais do que o dinheiro, aquilo que a gente faz e preenche o nosso coração vale muito mais, né? Exatamente. Nós não ganhamos dinheiro até hoje fazendo campeonato. Né? Pode ser que a gente consiga fazer algumas coisas a partir desse campeonato, mas o nosso foco sempre vai ser utilizar a nossa ferramenta, que é o Jiu-Jitsu, para transmitir a nossa mensagem do amor de Cristo por meio das nossas vidas, né? A gente prega o Evangelho e quando precisa, a gente usa a palavra, mas geralmente a gente não usa. O nosso jeito de pregar o Evangelho é estando presente. Que maravilha. Então tá bom, pastor. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém, senhor também. Tchau, gente. Vou encerrar aqui, tá bom? Valeu.